Bem-vinda, muito bem-vindo. Você que vai assistir essa live comigo online. Hoje nós vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 2, amém? Vamos orar então para dar início à live do Senhor. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Um dia único, um dia em que o Senhor separou para cada um de nós, exclusivo, personalizado. Obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada amanhecer. Pai querido, abre o nosso entendimento para que a gente possa receber a tua palavra e colocá-la em nosso coração, Pai, colocando assim em prática tudo que iremos aprender. Enche esse ambiente com teu Espírito Santo e a minha vida, Senhor, para que tudo que for aqui dito e falado esteja de acordo com a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar. Capítulo 2, verso 1 diz assim: Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhe escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com eles. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aleluia, né, por essa palavra. Então a gente aprende nesse capítulo que por mais difícil que seja a nossa vida em Cristo, podemos ter certeza da vitória
no final. Essa é a única certeza que temos. Nesse capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo declara que o seu amor pelos cristãos, o seu amor pelos cristãos aos Coríntios. Ele declara isso no início desse capítulo. Ele revela que sua intenção não é entristecê-los, pelo contrário, ele quer vê-los felizes para compartilhar de sua alegria. Em seguida, Paulo orienta os irmãos sobre como lidar com aquele que pecou, e Paulo os aconselha a não renunciar ao perdão e dá consolação, deixando claro que a decisão da igreja é aprovada por ele. Ele encerra dizendo que Deus lhe abriu grande porta. No entanto, ficou aflito porque não encontrou Tito ali. Paulo, então, recorda da fidelidade de Deus que o conduz vitoriosamente em Jesus. Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Isso é o que eu aprendi e aprendo todos os dias através da palavra do Senhor. Quando Paulo chega a Troade, ele testemunha que ali havia uma porta aberta para a pregação do evangelho. Contudo, ele não conseguia ficar em paz. Esta era uma cidade, Troade era uma cidade costeira que ficava localizada ao norte da Ásia. Paulo foi até lá após a confusão em Éfeso, registrada lá em Atos, capítulo 10, do verso 23 ao 40. Ou seja, era um lugar de refúgio e recomeço. Eu vou até olhar aqui, vamos ver o que diz aqui Atos, capítulo 10, verso 23 ao 40. Eu vou ler só o verso 23 para a gente entender. Atos 10, 23. Aqui diz assim, eu vou ter que ler o anterior, o verso 22, para a gente entender o contexto. Então, disseram, o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Então, se a gente for ler do verso 23 ao verso 40, a gente vai ver que lá era um lugar de refúgio e recomeço. Amém, irmãos? Mas mesmo sentindo que estava no centro da vontade de Deus e que a pregação prosperaria ali, Paulo não se sentia em paz. Contudo, e isso, gente, as tensões, isso acontece conosco.
As tensões da vida, da nossa vida, eventualmente mexem conosco, nos tornamos tensos, desconfiados, inseguros. Isso acontece também nos dias de hoje. Contudo, o apóstolo faz uma declaração no verso 14, onde ele diz, olha, eu vou ler aqui para vocês no verso 14, onde ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então, nesse verso, no verso 14, Paulo faz uma declaração que deve realmente, essa declaração que ele faz é que nos anima, deve nos animar. Ele diz que Deus nos conduz de maneira vitoriosa em Cristo. Mesmo com todas as adversidades que enfrentamos na vida, o caminho que o Senhor traça para os seus filhos e filhas é em vitória, sempre. O Senhor, Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. E mesmo que a gente esteja passando por tribulações, por adversidades, o Senhor, Ele traça para nós, filhos dele, um caminho em vitória. É essa a nossa esperança. Por isso podemos seguir confiantes, apesar das adversidades, pois o nosso Deus está nos conduzindo para o triunfo eterno e glorioso. Em Cristo, não importa o que aconteça, no final, a vitória será nossa. É muito importante a gente confiar. Eu vou até fazer um comentário nesse capítulo. Deixa eu abrir aqui. É muito importante a gente ter essa certeza de que, apesar das tribulações, apesar das adversidades, a gente pode confiar de que nós alcançaremos a vitória, porque a gente tem um Deus que é presente em nossa vida. E aqui, olha, quando no verso 15 diz assim, eu vou ler para vocês o que diz no verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Então aqui o que Paulo quer dizer sobre o bom perfume de Cristo, eu vou ler para vocês as minhas anotações. Quem nasce de Deus cumpre a sua vontade, anuncia a sua palavra e luta perseverantemente contra o pecado, pois isso exala para o Senhor Jesus um perfume espiritual. Esse cheiro nos remete aos sacrifícios do passado, em que eram oferecidos ao Altíssimo animais queimados no altar e ofertas de incenso, se fosse agradável a ele. Antigamente era assim, lembram? As ofertas, os sacrifícios eram oferecidos através dos animais, né, sacrificados. Então, ele diz aqui, né, que quando eles eram oferecidos a Altíssimos animais queimados no altar e ofertas de incenso, se fosse agradável ao Senhor, a ele aceitava esse sacrifício. E continua dizendo, o que eu entendi foi que a oferta, ela subia, a oferta subia diretamente ao seu trono com um cheiro suave.
conforme diz lá em Levíticos 1, capítulo 1, verso 17. Este princípio continua hoje por meio da nossa vida. Antigamente nós precisávamos oferecer sacrifícios, de animais. Hoje nós não precisamos mais. Hoje continua por meio de nós, por meio da nossa vida. Isto é, a prática perseverante da fé, a renúncia da nossa vontade em prol da vontade de Deus, as orações sinceras e a conduta íntegra são ofertas preciosas para o Senhor. Então, aqui nos ensina que quando a gente pratica perseverantemente a fé, lendo a palavra, tendo momentos de comunhão com o Senhor, orando, ter intimidade com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, isso tem que ser uma constante, não de vez em quando. Quando a gente põe em prática, coloca isso na nossa vida, a gente está alimentando a nossa fé, a gente está crescendo e está oferecendo a Deus o perfume agradável, suave, que é a nossa fé. Quando a gente obedece, quando a gente faz a vontade do Senhor, mantendo uma conduta íntegra, tentando viver, porque a gente precisa vencer as nossas vontades e buscar a santidade sempre. Então, quando a gente faz isso, a gente está agradando ao Senhor, a gente está agradando ao Deus Altíssimo, a gente está ofertando a Ele a nossa fé, a nossa confiança, a gente está dando a Ele o amor que Ele nos deu, porque Deus nos amou primeiro. E aí continua dizendo assim, olha, então a prática perseverante da fé, a renúncia da nossa vontade em prol à vontade de Deus, as orações sinceras e a conduta íntegra são ofertas preciosas para o Senhor. Essas práticas que produzem aroma agradável ao Senhor Jesus o fazem regozijar, pois Ele vê que nos tornamos aquilo que foi divinamente projetado para nós. Diante disso, aqueles que por nosso intermédio vierem a crer no Evangelho serão salvos. Porém, os que rejeitam esta palavra de vida estarão perdidos para sempre. Então a gente aprende que é através das nossas atitudes, do nosso comportamento, em que Deus se agrada. Porque Deus vê tudo, conhece tudo, sabe de tudo. Por mais que tentemos esconder, a gente consegue sim esconder dos outros aquilo que realmente somos, mas de Deus não. Então, quando a gente age com integridade, com decência, praticando a nossa fé, praticando a nossa reverência a Ele, Ele recebe com amor essa oferta, como um perfume suave. É isso que Paulo nos ensina, é isso que ele diz que nós podemos seguir confiantes apesar das adversidades, pois o nosso Deus está nos conduzindo para o triunfo eterno e glorioso. Em Cristo, não importa o que aconteça, no final a vitória será nossa. Então é isso que Paulo nos ensina nesse capítulo 2. Que continuemos, firmes, perseverando, sendo testemunhas vivas do Senhor, porque através da nossa vida, o nosso irmão vai querer saber o que diferente nós temos. Quando a gente muda a nossa atitude, muda a nossa postura, muda o nosso tom de voz para com o outro,
trata com amor, isso é refletido no outro. O outro vai ver que a gente está diferente, principalmente quando a gente era aquela antiga criatura em que era pavio curto, que nada segurava, que se irritava por qualquer coisa. Mas quando a gente conhece o amor do Senhor, quando a gente descobre, quando Ele derrama em nossa vida essa fonte de água viva, aí a gente transborda para o irmão tudo aquilo que a gente recebe dele. Por isso a gente não pode ser represa, a gente tem que ser rio. A gente precisa passar para o outro todo o nosso conhecimento, testemunhar para o outro todos os milagres que o Senhor fez, faz, irá fazer. E se não fez, ou se não faz, glórias a Deus. Do mesmo jeito, precisamos glorificar o nome do Senhor, não só apenas pelas bênçãos. Eu glorifico ao Senhor porque Ele me alcançou. Porque hoje eu vivo alinhada à vontade dEle. E isso a gente precisa colocar em prática. Mas é para isso, gente, viver alinhada à vontade do Pai é uma luta, porque a gente precisa enunciar a nossa vontade, a nossa carne, e é uma escolha. Você precisa escolher viver pela fé. Você crê no Deus que você serve, você crê que Ele fará coisas que você acha que é impossível, mas Ele vai fazer. Você toma posse das promessas, e são muitas as promessas de Deus, né? Ele diz, não temas, lá em Isaías 41:10, ele diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olha que promessa abençoada. A gente precisa tomar posse das promessas de Deus que estão na Bíblia, que estão nas Escrituras. A gente tem que tomar posse, a gente tem que falar, repetir essas promessas para nós mesmos. Então, quando eu leio essa promessa, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, eu leio assim, eu não temo porque o Senhor é comigo. Eu não me assombro porque o Senhor é o meu Deus. Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta com a destra da sua justiça. Então, a gente precisa aprender a declarar isso para o Senhor. Ele quer ouvir, Ele quer nos ouvir. Oração não é um monólogo onde só a gente fala, né? Oração é uma conversa e a gente precisa contar para Ele das nossas mazelas, contemplar a face dEle, contemplar a criação dEle. Precisa também interceder por aqueles que clamam, por aqueles que nos pedem oração e por aqueles que não nos pedem. Precisamos interceder pelo nosso governo, pela nossa justiça, pelo nosso país, pela nossa igreja. Precisamos pedir ao Pai, abrir a boca para falar literalmente, ser pontual naquilo que você quer e principalmente nos arrepender dos nossos pecados, porque somos pecadores, estamos nesse mundo. Às vezes pecamos sem sentir, mas quando temos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos incomoda e de imediato a gente é chamado a pedir perdão. Então isso é que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina que as nossas orações, que a nossa postura, que a nossa dedicação, quando ela é sincera, quando ela vem
do Espírito, quando ela vem do nosso coração em espírito e em verdade, ele recebe como perfume suave e agradável. Isso é maravilhoso. Ontem nós aprendemos sobre sobre o consolo, né? Ontem nós falamos sobre a consolação, porque muitas das vezes o Senhor, ele nos dá o problema, ele nos dá a situação para enfrentarmos, são adversidades que a gente acha que não vai passar, mas às vezes, irmãos, é para que a gente lá na frente entenda que o que passamos hoje é para ajudarmos a outro irmão que esteja passando pelo mesmo problema. É para glorificar o nome dele. É isso que ele faz com a gente. Ele usa quando a gente está aberto aos ensinamentos do Senhor e nos permitimos ser usados por ele. Ele nos usa sobremaneira. E glória a Deus por isso, né? Ser usado por Senhor é maravilhoso, é bênção. E é isso, meus irmãos. Hoje nós lemos o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e amanhã nós iremos fazer a leitura do capítulo 3. Amém? Então vamos orar para terminarmos a live do Senhor, pedindo sempre, né, que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, deixem lá um joinha, curtam o canal para que o YouTube entenda que é relevante esse conteúdo e que mantenha o canal no ar. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor. Não é para mim, eu não estou atrás de seguidores, eu estou atrás de levar a palavra para Deus. E eu incentivo muito a cada um de vocês fazer a mesma coisa. Levem a palavra a um vizinho, a um irmão, a um parente mesmo de sangue, a um amigo do trabalho. Falem do amor de Deus, falem do plano da salvação, falem da ressurreição. Falem para o seu irmão, para o seu vizinho, que o Senhor te dê ousadia e coragem, porque é isso que eu peço todos os dias. Então, quando eu transmito essa live aqui e no YouTube, é para que outras pessoas possam conhecer mais de Jesus através da palavra. E é um incentivo para que vocês leiam a Bíblia. Só vamos conhecer verdadeiramente Jesus se a gente conhecer dele. E só vamos conhecer mais dele se lermos a Bíblia. Ninguém conhece um amigo verdadeiro se não souber coisas dele. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre as maravilhas do Senhor. O que ele tem para nós é tremendo, é imenso. Amém? Então vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por essa leitura, gratidão por essa reflexão. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo as suas misericórdias se renovam. Obrigada, Senhor, que essa palavra fique guardada em nossos corações. Nos dê ousadia, Senhor, e coragem para falar do Teu Evangelho para outras pessoas, para mostrar do Teu amor através da nossa vida, Pai. Poxa, Senhor, como é bom a gente ter certeza de que um dia estaremos na glória contigo. E essa certeza a gente quer tanto que outras pessoas tenham. Nos ajude, Senhor. Coloque pessoas ao nosso redor, coloque pessoas no nosso caminho para que possamos falar de Ti, levar o Teu Evangelho, Pai, porque a ordem que o Senhor dá é essa, que levemos a palavra aos 4 cantos do mundo, que ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E é isso, Pai, que precisamos fazer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cada mais pessoas serem alcançadas através desses vídeos, Pai. Nada é para mim, é tudo para a Tua honra e glória. É o que eu te peço, Pai querido.
Pai, abençoa agora a nossa vida, abençoa a vida desses irmãos que estão online aqui comigo ao vivo. Cuida, Pai, restaura, cubra eles com o teu poder, derrame a tua unção de cura na saúde, cura o seu espírito, cura as suas emoções. Derrama, Pai, sobre eles a provisão necessária, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações. Cuida da vida deles, cuida da minha vida, Pai. Que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Que nós estejamos sempre, constantemente, orando em espírito e em verdade, com sinceridade em nossos corações, para que o Senhor receba, Pai, através da nossa vida, essa oração com perfume suave. Obrigada, Pai, por nos amar tanto. Obrigada, Senhor. Nós também te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Seu amor transborda em nossas vidas. Ah, Senhor, que seria de nós sem a Tua presença, sem o Teu cuidado? Porque é através do Senhor, na sombra das Tuas asas, em que eu descanso, em que eu sei que eu posso ter tranquilidade. Obrigada, Pai, por cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. Às vezes, a gente é tão abençoada que a gente nem consegue ver essa bênção. Ah, Senhor, muito obrigada. Nos ajude a ter paciência, nos ajude a ter mansidão, domínio próprio, entender que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Andréia, Silva, Flávia, sejam muito bem-vindos vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. É isso, queridos. Então, amanhã a gente está aqui de volta, tá bom? Deus abençoe vocês e amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir, eu estarei aqui. Beijos, fiquem com Deus.